Urgente, começa a sair resultados de eleições fora do Brasil. Olha, em vários locais do mundo, Lula já é presidente. Eu fiz aqui a piada hoje de manhã dizendo, olha, na Austrália o Lula já é presidente. Nem tinha finalizado a votação na Austrália ainda, mas eu já estava prevendo. Pois bem, o Lula ganhou com margem larga de votos em vários países onde, em 2018, o Bolsonaro havia ganho com larga margem de votos. Nos únicos lugares onde a eleição foi apurada até o momento, ou seja, tem foto de boletim de urna, tudo mais, e o Lula não ganhou, o Bolsonaro tinha ganho em 2018 com uma margem muito larga de votos e essa margem foi bem menor agora em 2022. Até o momento, o Bolsonaro só ganhou do Lula em 3 países. 3 países. O Lula ganhou do Bolsonaro em mais de 20 países. Eu vou te ler aqui a lista e comparar com os resultados de 2018 para você ver o seguinte. A virada do PT comparando 2018 com 2022 é muito maior do que a gente imaginava. Muito maior do que eu, Thiago, imaginava. O Lula ganhou com larga margem até na Polônia. Eu morei na Polônia. Em 2018, o Bolsonaro, ele assim, só tinha bolsonarista. Na Hungria, eu também já fui pra Hungria, só tem bolsominion lá. São 2 países que os presidentes são aliados do Bolsonaro. E lá, o Lula ganhou e ganhou com larga margem deles. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Enquanto você se inscreve, eu vou ler aqui resultados de alguns locais. Ó, em Madrid, o Bolsonaro em 2018 teve 59% dos votos. Aí, chuta aí, quanto você acha que foi 2022? Chuta. Pois bem, em 2022 o Bolsonaro teve 36% dos votos e o Lula 53% dos votos. Lula já é presidente na Espanha. Por que na Espanha? Porque no outro consulado brasileiro, que é o de Barcelona, em 2018 o Bolsonaro teve 38% dos votos no primeiro turno e o Haddad 15% dos votos. Em 2022, chuta, quanto você acha que o Lula teve? Lembre, em 2018 o Haddad teve 15%. Quanto você acha que o Lula teve em 2022 em Barcelona? Pois bem, o Lula teve 66% dos votos em Barcelona nesse ano. O Lula quadruplicou o número de votos do Haddad. O Lula passou, mas passou com quase o dobro da margem do que o Bolsonaro teve em 2018. A vitória do Lula em vários países está sendo, assim, acachapante. Olha, eu não imaginava uma virada tão grande. Se a eleição fosse decidida só pelos brasileiros que moram no exterior, eu falo, nesse exato momento o Lula seria o presidente da República. O Bolsonaro chegou a ganhar, porque primeiro são contados os votos dos países asiáticos, pelo fuso horário, né? Então o Bolsonaro chegou a ganhar no Japão, porque no Japão tem muito brasileiro. Então, comparado com outros países asiáticos, qualquer margem de vitória do Bolsonaro faria com que ele tivesse mais votos que o Lula no total de países do exterior. Para você ter ideia, no Japão, em 2018, o Bolsonaro teve 9.456 votos. E o Haddad teve só 344 no primeiro turno. O Haddad ficou em sexto no primeiro turno no Japão. O Bolsonaro com 9.456 votos. O Bolsonaro ganhou no Japão com mais de 90% dos votos em quase todas as zonas do Japão. Só em uma o Bolsonaro teve 86% dos votos. Pouco. Pois bem, agora o Bolsonaro teve 60% dos votos. Ele caiu muito. Só que o problema é o seguinte, o número de votos que o Bolsonaro teve caiu 70%. Ele teve 9.400 votos em 2018. Em 2022, ele teve 3.500. O Haddad teve 340 votos, 344 em 2018. Em 2022, o Lula teve 1.430 votos. Quer dizer, ele quase quintuplicou o número de votos que teve o Haddad. Ou seja, até onde o Lula perdeu, você vê que a comparação com 2018, o Bolsonaro perde quase 70% dos votos que teve, e em números totais, e o Lula teve quase 5 vezes mais votos do que o Haddad teve em 2018. Quer dizer, até onde perdeu, a diferença diminuiu muito. Em Israel, o Bolsonaro também ganhou por cerca de 80 votos do Lula, e o Lula quase empatou com o Bolsonaro. Em Israel, você tem os bolsominions todos usando a bandeira do Brasil em Israel, e aí em primeiro turno, Lula ganha. Se por acaso tiver segundo turno, eu vou te adiantar que não tem chance nenhuma pela votação de primeiro turno do Bolsonaro conseguir ganhar do Lula, porque somando o voto dos outros, passam o Bolsonaro, e eu vou falar, se comparar com o que aconteceu na eleição passada, você vê que o Bolsonaro não sobe muito do primeiro para o segundo turno, quem sobe é o adversário dele. Então a coisa tá ruim. Aí eu vou te falar outros países aí onde o Lula ganhou. Olha só, em Varsóvia, em 2018, no primeiro turno, o Bolsonaro teve 31%. O Haddad teve 9% em Varsóvia, na Polônia. Em 2022, o Lula teve 68% dos votos. Sair de 9 para 68 é muita coisa. É quase 8 vezes mais
votos do que teve o Haddad em 2018. É uma diferença muito grande. O povo brasileiro está mudando. E pelo que se percebe, obviamente não dá para usar voto de brasileiro no exterior como parâmetro, porque é um voto diferente de uma pesquisa eleitoral. Mas pelo que está mostrando, o voto útil foi usado em peso a favor do Lula, porque a vitória do Lula é acachapante em vários locais onde não se imaginava. Se imaginava que o antipetismo era forte, que o Ciro teria mais votos, a Simone mais votos, mas não. O Ciro e a Simone estão com votação inexpressiva em vários locais. O povo está indo em massa de Lula, Lula, Lula. Chegou no nível em que os bolsominions ficaram em desespero. Em Londres, outro lugar que o Lula ganhou, uma mesária bolsonarista, ela começou a causar confusão, falando que as pessoas eram obrigadas a votar no Bolsonaro. Aí ela foi denunciada e foi tirada da sessão. Começou uma briga, os bolsonaristas destruíram a urna. Aí tiveram que votar em cédula de papel, porque destruíram a urna. Esses são os bolsonaristas, esse é o tamanho do desespero. Por que o desespero, Thiago? Porque só tinha gente de vermelho indo votar. Em Barcelona, o João Willis publicou vídeos, fotos, tudo mais, só tinha gente de vermelho. O pessoal que estava em Portugal falou que em Lisboa aparecia um jogo do Benfica. Para quem não sabe, Benfica é o time da cidade de Lisboa ao lado do Sporting. O Benfica é vermelho, o Sporting é verde. Quando tem jogo do Benfica, os ônibus, metrôs lá de Lisboa ficam todos tomados de vermelho. E Lisboa, perto, nos arredores da Embaixada do Brasil, em outros locais da cidade, porque tem muito brasileiro em Portugal, parecia que Lisboa estava tendo jogo do Benfica, todo mundo de vermelho para votar no Lula. Outra goleada do Lula no Bolsonaro. Em Lisboa também teve confusão, porque os bolsonaristas veem muito petistas, eles ficam desesperados. Em Lisboa, um bolsominion tentou votar 2 vezes. E aí deu uma confusão danada, tiveram que impugnar a urna. O que é impugnar a urna? Falaram, não tem segurança, não se sabe se esse cara votou 2 vezes ou não. Então tiveram que cancelar os votos que estavam na urna e também fazer a eleição em papel, para que tivesse a lisura. Esse é o bolsonarismo, tentando tumultuar onde eles sabem que vão perder. Aí, olha só, na Suíça os bolsonaristas começaram a atacar os petistas que estavam lá, também levaram uma surra nas urnas, e aí a polícia da Suíça teve que intervir e separar, porque os bolsonaristas estavam lá gritando. É o desespero deles. Vou falar resultado da Bélgica. Em 2018, Bolsonaro 49, Haddad 12. Vai, chuta aí quanto teve o Lula na Bélgica. Chutou? Pois bem. 2022, Lula 52, Bolsonaro 37. O Haddad teve 12. De 12 o Lula fez 52. O Bolsonaro caiu de 49 para 37. Aí na China, eu vou falar agora países onde o Bolsonaro ganhou do Lula em 2018. Na China, o Lula teve 48% dos votos, hoje. Singapura, o Lula teve 52% dos votos. Em 2018, o Bolsonaro teve 72% no primeiro turno. O Lula hoje teve 52%. Coreia do Sul, Lula 62%. Austrália, Lula 61%. Estônia, Lula 79%. Na Estônia é o único onde teve empate entre o Lula e Haddad no segundo turno. Na verdade não teve empate, o Haddad ganhou por um voto do Bolsonaro, Bolsonaro e Haddad. O Haddad ganhou por um voto do Bolsonaro na Estônia em 2018, mas agora o Lula fez 79%. Na Palestina, Lula 85%. No Egito, Lula 60%. No Egito, o Bolsonaro teve 54% dos votos em 2018 no primeiro turno. Agora o Lula crava 60%. Aqui é a lista dos países, até o momento que eu gravo o vídeo, minuto a minuto vão saindo novos resultados, os países onde o Lula ganhou. Todos os países onde teve resultado da eleição. Polônia, o Lula ganhou. Estônia, o Lula ganhou. Singapura, Coreia do Sul, Quênia. Aí no Japão, o Bolsonaro ganhou. Na Austrália, o Lula ganhou. Nova Zelândia, Palestina. E em Israel, o Bolsonaro ganhou. Eu errei. O Bolsonaro não ganhou por 80 votos em Israel, não. Ele ganhou de 258 a 234. Foram 24 votos a mais apenas. Na Hungria, o Lula ganhou. Na China também. República Tcheca, Bélgica, Dinamarca, Finlândia. O Bolsonaro ganhou nos Emirados Árabes Unidos, onde o presidente também é bolsominion, e ganhou na Filipinas, onde o presidente também é bolsominion. Não sei se são os países onde o Bolsonaro ganhou. Japão, Emirados Árabes, saiu agora Filipinas e também Israel. 4 países. O Lula ganhou em todos os outros países onde teve apuração. Também ganhou em Londres, também ganhou em Paris,
Deixa eu ver aqui, também ganhou em Portugal. Quer dizer, ó, tá, vitória acachapante do Lula, muito maior do que esperado. Eu quero ver o seu comentário aí. Você esperava a vitória tão grande do Lula nesses países? Esperava que ele tiraria uma margem tão grande de votos do Bolsonaro em países onde o Bolsonaro teve 80, 90% dos votos, como Japão, Israel na última eleição, e em países onde o Bolsonaro também teve votação expressiva na última eleição, o Lula passando. Se você esperava ou não, comenta aí e vamos continuar indo para cima deles. Os bolsonaristas estão em pânico total. Tem grupos de bolsominions no WhatsApp, eles falando, gente, não tem ninguém com camisa da seleção, só tinha eu com camisa amarela. Os bolsominions estão em pânico. Bem feito, ó. Hoje tudo indica que daqui a algumas horas veremos o Bolsonaro chorando lá em Brasília dizendo: eu não aceito o resultado, a urna é fraudada. Chora mais, Bolsonaro, chora mais. Peço aí sua inscrição no canal e vamos pra cima deles.